Amém, queridos? Graça e paz. Vamos meditar um pouco mais acerca desse tema que eu tanto amo, acerca da divindade do Pai e do Filho, e que a Trindade é uma doutrina errada que foi estabelecida no século IV, que não foi ensinado pelos apóstolos, nem pelos pais da igreja, né, e muito menos pelos profetas do Antigo Testamento. Enfim, é uma doutrina completamente católica, apostólica, romana. Inclusive, na capa desse vídeo, eu deixei para os irmãos a explicação que eles tentam fazer. Que quando eu era trinitariano, eu também tentava explicar como pode ter um único Deus em três pessoas, né? E na foto que eu coloquei aqui na capa, está escrito que Deus não é Jesus, Jesus não é o Espírito Santo não é Deus, mas Deus é Espírito Santo, Deus, Jesus e Espírito Santo é Deus. Enfim, é uma salada, queridos, não dá para explicar. Essa que é a verdade. Explicar a Trindade, eu não digo que é difícil, não. É impossível, porque a Bíblia contradiz esse entendimento. Quando nós vamos para a Palavra de Deus e questionamos, meditamos acerca da Trindade, quem é trinitariano não consegue explicar. E aí apelam, não, é mistério de Deus, 3 em 1. Não, queridos. Eu digo para os irmãos, é muito simples de explicar quando nós entendemos a Palavra de Deus. E louva a Deus por esse entendimento que Ele tem nos concedido acerca da divindade. Deus Pai e do Filho Jesus Cristo, que também é Deus. Agora, o cerne desse vídeo aqui é para explicar para os irmãos que nem mesmo o Filho é coigual em tudo ao Pai. A Trindade coloca os três no mesmo patamar, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que, além deles criarem um terceiro Deus que não existe, o Espírito Santo existe, mas não como terceiro Deus, né? Nós não estamos negando o Espírito Santo, nós estamos dizendo que o Espírito Santo não é uma terceira pessoa diferente do Pai e do Filho, é o que emana do Pai e passa pelo Filho. Amém, queridos? É o Espírito que os une, é o Espírito que procede, que emana deles, é a manifestação deles. Então a doutrina da Trindade coloca os três coiguais em tudo. Então não existe a terceira pessoa e nem mesmo o próprio Filho é coigual ao Pai em tudo. Não é coigual. A palavra de Deus nos diz isso claramente, que o Pai é superior ao Filho. O Pai é maior do que o Filho. Mas Wagner, você está entrando numa doutrina herege, você está negando a divindade do Filho. Não, não estou negando a divindade do Filho. O Filho é tanto Deus quanto o Pai em essência. Mas Wagner, você está ensinando a heresia dos testemunhos de Jeová, que o Pai é o único Deus e que o Filho foi criado, ele é apenas um profeta elevado. Nada disso. O Filho subsiste com o Pai desde a eternidade. O Filho nunca foi criado, ele é sem princípio nem fim de dias. Ele é eterno, juntamente com o Pai. Entretanto, mesmo subsistindo com o Pai desde a eternidade, mesmo sendo tão divino quanto o Pai, hierarquicamente, ele é inferior ao Pai. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Jesus Cristo, ele é menor que o Pai no sentido de hierarquia. O Pai é maior do que o Filho, ponto final. Numa família, o Filho nunca será igual ao Pai em hierarquia. O Filho nunca será superior ao Pai em hierarquia. Amém? E marido e mulher. A mulher nunca será igual ao marido concernente à hierarquia, e nem superior. Por que eu estou falando isso? Eu vou provar para os irmãos, pela palavra, que o Filho, mesmo sendo Deus, ele é menor do que Deus no sentido de hierarquia. Vamos meditar? 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. Apóstolo Paulo, olha o que ele escreveu. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus
a cabeça de Cristo. Olha só, queridos, como o apóstolo Paulo escreveu. Não temos dificuldade em entender que Cristo é a cabeça do homem. Não temos dificuldade de entender que o homem é a cabeça da mulher. Mas no mesmo contexto, o apóstolo Paulo fala que Deus é a cabeça de Cristo, aí não. Aí a Trindade fala que não. Não, eles são iguais. Mas Deus é a cabeça, o líder de Cristo. Isso tira a divindade de Cristo? Claro que não. Mas ele é submisso ao Pai, hierarquicamente falando. Então, queridos, a doutrina da Trindade atribui ao Filho uma glória que nem mesmo ele atribuiu para ele. Pois ele foi categórico. Olha só o que ele escreveu. Olha o que está escrito em João, capítulo 14, verso 28. Ouviste que eu vos disse, Jesus, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias, porque eu disse vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Ah não, Wagner, você está falando que o Pai é maior que o Filho. Claro, porque o Filho, ele abriu mão dos atributos de Deus. E ali ele realmente, antes de ser glorificado, ele era menor do que Deus. Será? Então vamos ler aqui Apocalipse capítulo 3, verso 12. Jesus, já glorificado, à direita de Deus. Olha o que ele fala. Apocalipse 3 e 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Quem está falando, queridos? Jesus Cristo, né? Por intermédio do anjo. O Espírito que diz às igrejas é Jesus Cristo. Então, Jesus está falando aqui, Apocalipse 3 e 12 para João. Ao que vencer, João, eu, Jesus, o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então Jesus, glorificado, ressurreto, restituído com a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo, como divino, por 4 oportunidades, só nesse verso 12 de Apocalipse 3, Jesus chama o Pai dele de meu Deus. Agora, você não vê em nenhuma parte da Bíblia o Pai chamando o Filho de meu Deus, queridos. Não tem. Por quê? Porque hierarquicamente o Pai é maior do que o Filho. Então cuidado com irmãos que são trinitarianos, que não dão o braço a torcer e ficam gravando vídeos dizendo que nós estamos negando a divindade de Cristo ou dizendo que o Filho é menor do que o Pai e que isso é doutrina de perdição. Queridos, isso não é doutrina de perdição, isso é doutrina bíblica, saudável, está escrito aqui. Eu li com vocês aqui 3 textos claríssimos que dizem que o Pai é maior do que o Filho. E quando acabar o reino milenar? Vocês conhecem essa passagem de 1 Coríntios 15? Quando acabar o reino milenar, Deus será tudo em todos. Por quê? Porque o Filho devolverá o reino ao Pai. E Deus, o Pai, será tudo em todos, queridos. Então isso se mostra que o Filho, continuará sendo sempre submisso ao Pai. Ele vai devolver o reino ao Pai. O Pai outorgou a liderança para o Filho. E o Filho vai devolver ao Pai no final do milênio, depois do cumprimento de todas as coisas. Vamos ler aqui outros textos das cartas. Olha só como Paulo fala acerca do Pai, de Deus e de Jesus Cristo. Vamos ler? Vamos entender aqui. Será que eles estão sendo coiguais em tudo aqui? Vamos ler. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bendito Deus e Pai. Ou seja, Jesus Cristo tem um Deus e Jesus Cristo tem um Pai. Lembra que nós lemos aqui ainda há pouco? Jesus falando que o Pai é o Deus dele? Então, o apóstolo Paulo ele confirma isso. Bendito Deus e também Pai de nosso Senhor Jesus. 2 Coríntios 1 e 3. Bendito seja o Deus de Jesus, o Pai de Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Quer outro texto? 2 Coríntios 11, 31. O Deus de Jesus Cristo, o Pai de Jesus Cristo, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito. Então, queridos, com esses textos claríssimos,
Há alguma dúvida de que o Pai é o Deus de Jesus Cristo? Há alguma dúvida de que Deus, o Pai, é a cabeça de Cristo Jesus? Assim como o marido é a cabeça da mulher, e assim como Cristo é a cabeça de todo homem? Há uma dificuldade de entender? Então, queridos, o Pai é maior do que o Filho, ou seja, o Filho é menor do que o Pai, hierarquicamente falando, e ponto final. E isso não tira a divindade de Cristo. Isso não diz que o Filho foi criado. Não, o Filho subsiste com o Pai desde a eternidade. Ele é Deus, o Pai é Deus, mas hierarquicamente falando, o Filho, ele é inferior ao Pai, sim, Senhor. Ponto final. Pode me chamar de herege, pode me chamar o que for. O fato é, quando nós explicamos que a divindade é composta só pelo Pai e pelo Filho, e que o Pai é superior ao Filho, nós conseguimos explicar de forma simples e objetiva quem é o nosso Deus. Ele não é 3 em 1. Ele é 2 em 1. E mesmo assim, nem o Pai e o Filho são coiguais em tudo. O Pai é superior ao Filho. E ponto final. Hierarquicamente falando. Então, para finalizar esse vídeo, vocês lembram que o apóstolo Paulo, ele fala isso? Eu só não lembro o texto em si, é o capítulo e versículo. Eu acho que é 1 Coríntios. 1 Coríntios, se não me engano, também 1 Timóteo 2. Ele fala que para nós só há... É 1 Coríntios 11, se não me engano. 1 Coríntios 11 está escrito que para nós há um só Deus. Quem é esse Deus? O Pai. E um só Senhor, Jesus Cristo. Mas isto não quer dizer que Jesus não é Deus. Mas ali, o apóstolo Paulo está falando, está colocando o Pai acima do Filho. Lembra da oração? Obrigado, Jesus. Da oração de Pedro? Da oração de Pedro, não. Da ministração de Pedro no dia de Pentecostes? Não é no dia de Pentecostes, não. Perdão, queridos. Em Atos capítulo 4, se não me engano, que os apóstolos eles foram ameaçados de serem presos e mortos. E na oração, é verdade, Pedro orando, ele fala, se levantaram contra ti, Deus, e contra o seu ungido. Isso está em Salmo. Então, Salmo está dizendo que Deus é um, que é o Pai, e ele tem o seu ungido, que está no seio dele desde a eternidade. Isto nos diz o que, queridos? Que há um só Deus e há o seu ungido. E quando nós lemos o Pai e o seu ungido, isso denota claramente que o Pai é superior ao seu ungido. Mas isto não quer dizer que o ungido não é Deus. Amém, queridos? Não é mais claro e simples e objetivo entender Deus dessa forma? Então nós adoramos a um único Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Filho, que foi gerado como a imagem desse Deus invisível, que está no seio do Pai desde a eternidade. Esse Filho, diferente do Pai, ele também é Deus, mas ele é inferior hierarquicamente ao Filho. Então o Antigo Testamento nos fala acerca de um único Deus, que é o Pai, e do seu ungido, Jesus Cristo. O anjo, em quem o Pai enviou várias vezes, enviou o Filho, o Pai enviou o Filho para falar com Moisés na sarça ardente, para falar com Abraão na destruição de Sodoma e Gomorra. Deus enviou Jesus Cristo e 2 anjos para ir com ele. E que a doutrina da Trindade, de forma absurda, fala que foi a Trindade ali, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desceram para conversar com Abraão, né, antes de Sodoma e Gomorra. Mas não foi somente o Filho. Tanto quando Abraão viu os 3, ele se prostrou somente para um. Está escrito, queridos. Ele não se prostrou para os 3, ele se prostrou apenas perante um, que é o Filho, o anjo do Senhor enviado pelo Pai. Agora, em nenhum momento você vê o Filho enviando o Pai, porque eles não são coiguais. Amém, queridos? Deu para entender? Então essa história de Deus são 3 em 1, isso é mentira. E nem mesmo o Filho é coigual ao Pai. Então Deus só há um.
que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e o Filho que procede do Pai, o Filho que está no seio do Pai, que subsiste com o Pai desde a eternidade e que nele habita toda a plenitude da divindade. Antes habitava e agora habita não somente o Pai no Espírito do Filho, como também no corpo glorificado do Filho. Amém, queridos? Então esse é o nosso Deus. Continuamos adorando apenas um único Deus, que é o Pai de nosso Senhor Jesus. E o Filho, em quem Ele enviou, que também é divino, que também é Deus, mas é inferior ao Pai. Então, quando nós adoramos o Filho, nós podemos adorar o Filho e devemos adorar o Filho, Ele retribui ao Pai, Ele devolve ao Pai essa adoração. Amém, queridos? Entender sobre esse assunto é maravilhoso. Aumenta ainda mais a nossa consciência dessa habitação maravilhosa do Espírito Santo. O Pai e o Filho fazendo morada em nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe.